Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live, mais uma noite em companhia de vocês. Estamos aqui para o nosso projeto, esperando aqui o nosso amigo Pedro de la Torre, um querido. Roberta Paraguaçu, seja bem-vinda, Roberta. Vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu pegar aqui o aviãozinho, avisar todo mundo. Vamos avisar essa galera que já está na hora. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, clica aí no aviãozinho e chama o pessoal para participar da live, que hoje a live vai ser cheia de surpresas, cheia de novidades, cheia de histórias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chamar todo mundo. Bastante gente para estar com a gente, absorvendo esses conhecimentos, esses aprendizados. Vamos lá. Quanta gente. Sheila, Tayane Castro, lindona. Diego Rimoli. Deu o meu amigo Pedro. Já... O Gica. Pedrão chegando. Coleta certa, meu amigo Marco. Sil, querida. Beijo para você. Gabriel de la Torre. Tudo bom, Gabriel? Lembra de mim? Renanzito, sempre presente. Pedro Polilo. Gente, coisa boa ver vocês aqui, sabia? Eu estava aqui ouvindo agora o vídeo do Palmier, com aquela música do Ayrton Senna, e me deu uma emoção enorme. Oi, Mi! Tudo bom, Mi? Tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Olha o Pedro aí, vamos chamar o Pedro agora. Claro que lembro. Foi um prazer falar com você. Espero que você tenha conquistado aí, Gabriel. Estou falando aqui com o Gabriel. Seu irmão, Gabriel de la Torre. Ele mesmo. É. Vi que ele já chegou, Alex também. Paulo Requião. Gente, quanta gente legal. Prazer. Vamos deixar o pessoal chegar. Já fui na setinha ali, já chamei uma galera. Se quiser chamar alguém, Pedro, fica à vontade aí para chamar também. Mandei para todo mundo. Chamando. Ah, tava. E que? Olha a Neide sempre presente. Mandei. Coisa boa. Fala, Kaique. Renanzão, Paulo Requião mandou um salve. A Mia me trogou. A Mi mexeu muito com a história dela. Mexeu com uma galera aí. É isso aí. É sempre bom. Bom, pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nesse momento da live. Uma live que a proposta é a gente mostrar, através de depoimentos, o quanto a PNL agrega a vida da gente. Que realmente as ferramentas da PNL podem mudar a gente, até mesmo no final de semana. Muitas transformações acontecem, muitos comportamentos são alterados e muitas ferramentas são adquiridas para que a gente possa ter uma vida mais plena e mais feliz. E nada melhor do que uma pessoa vir aqui e contar a sua história para que a gente tenha certeza que funciona, que dá certo. E é um momento também que a gente está passando muito adverso junto com tudo isso que a gente está vivendo, da pandemia, dessa quarentena, e a gente fica vulnerável, a gente fica fragilizado, né? Por mais que às vezes a gente esteja num ponto de equilíbrio, de vez em quando a gente tem as nossas quedas, a gente vai e volta, isso tudo é normal, mas quanto mais recursos a gente adquire, mais condições a gente tem para passar pelas situações de uma forma mais equilibrada. Então é isso que a gente vem trazer, alguma palavra que dê um alento, que mostre que você também pode adquirir essas ferramentas e ter uma vida melhor. E hoje o nosso convidado é o grande Pedro de la Torre, que eu amo de paixão, tenho um
Carinho Boa enorme por noite. ele. E ele vai vir contar pra gente aí como é que ele descobriu a PNL, como é que ele chegou nesse caminho e também se apresentar para vocês aí. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui compartilhando mais um pouquinho também desse trabalho lindo que você está fazendo. Então, meu nome é Pedro. Eu conheci um pouquinho da PNL com um pouco do coaching que eu fiz antes. E depois eu fui saber o que era PNL de verdade quando eu conheci você e o Inex lá com DL. E de lá para cá tem sido sensacional. Muitas decisões, muitas mudanças, muitos desafios, inúmeras amizades a mais. E hoje, então, nem se fala. Esse monte de gente aqui, então, que eu diga. E tem sido extremamente satisfatório, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A PNL tem influenciado bastante a minha vida, né? A gente estava conversando. Uma das paradas que eu tenho feito é colocar uma música bem alegre, bem agitada de manhã cedo, para mudar um pouco, para agitar o meu estado de ânimo, deixar mais animado, para ter um dia melhor. E essa ferramenta foi algo assim sensacional. A Tayane até reparou, ela perguntou, mas por que você tem posto música de manhã? Eu acordo cedo, vou tomar banho, boto um som, uma música alta, mas é 6 horas da manhã, gente. Aí ela acorda, né? E eu falo, não, pô, pra mudar o meu estado de espírito, me deixar animado e tudo mais. E tem sido sensacional. Isso realmente muda, tem mudado bastante o dia. Aí isso é uma das coisas. E como é que foi a sua chegada? Como é que foi a sua chegada, Pedro, na PNL? Como é que você descobriu? Como é que você teve esse interesse de buscar a programação neurolinguística para a sua vida? E eu comecei a conhecer a PNL através do coaching, quando eu fiz o curso de formação em coach. E de acordo com que eu trabalhava com coach, eu estudava um pouco mais, aprendi um pouquinho mais sobre a PNL. E aí depois eu já tinha parado um pouco mais com a parte de coaching e estava vivendo uma vida empreendedora. Dentro do coaching eu entendi que antes de trabalhar mais com o coaching, eu trabalhava mais com negócios, com a galera que queria crescer dentro das empresas, seu próprio trabalho. Eu quis tentar trazer isso para mim. E quando eu comecei a trazer, né, todo esse processo, todo esse trabalho que eu fazia como coaching para mim, eu passei a sentir a necessidade de algo mais. Eu comecei a perceber que eu estava tendo algumas limitações, que eu não estava desenvolvendo tão bem. E aí eu falei, cara, tá faltando alguma coisa, eu tenho que procurar alguma coisa. E aí tinha uma amiga que já tinha me falado de você há 2 anos atrás. E aí eu falei, cara, tem a Cris, né? A Cris tem um treinamento, alguma coisa assim. E aí eu te liguei. E aí você, extremamente solícita, como sempre, lembrou de mim mesmo 2 anos depois de algumas ligações. Queria ter uma memória, um HD que, meu Deus. E aí a gente ligou, eu tive imprevisto também, mas aí, mais uma vez, muito solícita, muito uma iniciativa de solucionar tudo, a gente já marcou. E aí eu fui para o DL. E aí foi uma transformação imensurável, sem escalas e muito boa. Não é nenhuma lavagem cerebral, mas ao mesmo tempo é uma reestruturação cerebral muito boa. Exatamente, perfeito. Eu digo assim, o coach é uma ferramenta poderosíssima, né, Pedro? Que consegue fazer com que a gente crie um caminho de um ponto que a gente está, que de repente não está satisfazendo a gente, que é o nosso estado atual, até um estado desejado. Mas no meio desse caminho, a gente tem os nossos percalços. Às vezes uma falta de recurso, às vezes um comportamento que nos limita, às vezes uma crença. E a ferramenta da PNL conjugada com o coach, ela faz com que a gente tenha um resultado muito maior. E eu acredito que tenha sido um pouco isso, né, que estava te limitando. Porque por mais que você tivesse a ferramenta, por mais que você já tivesse o conhecimento, existiam comportamentos em você que você carregava
lá da sua primeira infância, principalmente de 0 a 7 anos, que é o momento que a gente forma o nosso sistema de crenças, e acaba que a gente vai carregando isso durante toda a nossa vida. E aí, às vezes, a gente quer atingir uma meta e não sabe por que não atinge. Às vezes, a gente tem um relacionamento e a gente desiste sempre no mesmo ponto de todos os relacionamentos. A gente, às vezes, quer empreender e não sabe por quê, que a gente chega num ponto que a gente desiste também. E quando a gente vai ver, são comportamentos, são crenças. E com a PNL a gente consegue tirar esse bloqueio, alterar esse comportamento e efetivamente atingir nossos objetivos. Tanto que uma das técnicas que a gente aprende e que é muito forte dentro da PNL é esse projeto de vida, é criar metas e objetivos. Se você não tem meta e objetivo, você não sabe nem para onde você vai. Né? Então, acredito que... Fale, pode falar. Foi o que me estimulou quando eu quando eu te procurei, né, que eu nem sabia o que era o DL, não tinha certeza, sabia que tinha PNL, né, dentro do trabalho, mas assim, eu não sabia o que era. Eu lembro que a sede que eu tinha, lembro que eu tinha uma sede de entender algo comigo, eu tinha isso bem claro. Eu estava num processo na minha empresa que eu não conseguia ultrapassar, eu falei, cara, tem alguma coisa comigo que não está deixando, e o que é? E eu lembro que, eu não sei se isso é normal, a galera ir pro DL, ou já começar algum trabalho de PNL, já sabendo o que especificamente estava procurando, eu sabia. Eu fui para lá falando, cara, eu quero entender o que está acontecendo comigo, que não está deixando eu passar desse ponto na minha empresa. E eu fui para lá com isso na minha cabeça e eu lembro que teve uma dinâmica específica que eu cheguei nessa chave. Eu falei, cara, a gente entrou na sexta-noite, quando foi no sábado, na hora do almoço, eu já tinha virado a chave, eu falei, puta, é isso, cara. Por mais que eu já tivesse experiência com coaching, atuando e tudo mais, eu tinha uma chave de limitação que eu estava trabalhando na minha empresa, quando chegava num determinado ponto, eu falava assim, nossa, de receita eu falava, nossa, puxa, show, já bati o custo, tá tranquilo. E durante o DL, eu fui perceber que o que estava acontecendo comigo é que todo o meu raciocínio era qual era o mínimo que eu precisava fazer. E não onde eu queria chegar. Por mais que o coach me ensinasse onde eu queria chegar, onde eu estou, onde eu queria chegar, e as ferramentas para eu chegar até lá, eu tinha alguma coisa na minha mente que estava trancada no mínimo. Era um medo, né, de crescimento, era um medo de não conseguir fazer, e a minha cabeça ficava ali só com o mínimo. Eu lembro que eu começava o mês pensando, nossa, esse mês eu tenho isso de custo, isso de despesa. Aí eu pensava já como, eu preciso vender pelo menos isso para não ter prejuízo. E assim eu começava o mês, eu falei, gente, isso é surreal. Eu começava o mês pensando qual era o mínimo que eu tinha que vender para sobreviver. E a gente falando, né, depois que a gente descobre, começa a falar coisa tão simples, né? Tão bobinha, mas são chaves profundas, que no dia a dia, sem a PNL, por exemplo, não sei se eu teria descoberto. Não sei mesmo. Eu sei que, assim, depois que eu descobri, foi um avante, assim, sensacional. Sensacional. E como é que foi essa virada, Pedro? Como é que foi a sensação? Porque o que você está falando nada mais é do que um comportamento que te travava. Por mais que você tivesse o recurso do coach, eram ferramentas externas que te mostravam que se você executasse, você conseguia fazer um planejamento e vislumbrar até o que você queria. Mas para você chegar até ali, existiam comportamentos que diziam respeito somente a você. É o que você falou, parece uma bobagem, mas bobagem para quem? Né? Era uma coisa muito enraigada, era uma coisa muito forte, você não sabia nem de onde vinha. Aí, de repente, você vai para o DL e desbloqueia isso. E como é que é isso? Como é que é essa sensação? Como é que é começar a desvendar um monte de coisas? Então, é sensacional, porque a partir do momento que você desbloqueia, eu, Pedro, particularmente,
eu comecei a trabalhar toda a minha vida para isso. Eu comecei a guiar a minha vida no trabalho, o meu relacionamento, as pessoas que estavam comigo, as pessoas que trabalhavam comigo, né? O rapaz trabalhava comigo na época, ele falou, cara, o que está acontecendo? E ele foi junto. Eu comecei a trazer ele comigo. Eu falei, cara, vamos embora. Para onde você quer ir? Vamos crescer junto na empresa? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a empresa começou a deslanchar. A empresa começou a fluir, começou a crescer, a minha vida, o meu relacionamento, né? Então, assim, começou uma tangente porque eu entendia que não bastava saber onde eu queria chegar. Eu tinha que conduzir esse raciocínio para um objetivo positivo. Eu não podia conduzir ele para uma meta qualquer, né? Não basta só saber onde eu quero chegar, né? Eu tenho que estabelecer muito bem, ter mais clareza e conduzir Exato. O meu raciocínio. Tá travando um pouquinho aqui, tá legal aí? Tá, então tá. Para mim tá travando um pouquinho. Eu tô te vendo travada, mas eu tô me vendo bem. Você tá um pouquinho travada para mim. Ou mais, ó, disseram que eu tô travando. Um pouquinho. Opa, agora acho que melhorou, né? Melhorou. Tá top agora. Agora tá bom. E aí eu comecei a ver a importância não só de saber onde você quer chegar, mas você mentalizar a positividade. Não basta só eu pensar de vez em quando, poxa, bem que seria legal que a minha loja crescesse. Não, você tem que positivar aquilo, estabelecer a meta e lembrar todo dia. E ver os recursos que você tem e ir trabalhando com isso. Então, assim, a fusão do conhecimento da experiência que eu tive no coaching, mas a experiência, a vivência que a PNL me trouxe, foram fundamentais. E foi uma sensação assim, nossa, Duca. E eu vivo até hoje, né, os frutos disso. Né? A gente comentou também durante um tempo, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente explosiva. Isso. E tem um memezinho que eu me vejo. Sério, gente. Eu me vejo aquele memezinho que tem uma pessoa gritando muito e uma pessoa calada, né? E aí o cérebro e tal. E eu era aquela pessoa explosiva que eu saía do 8 e esbravejava. E eu paro, eu olho e falo, nossa, quanta oportunidade eu perdi. Porque não soube interpretar um pouco do outro, né? O momento que o outro está vendo, o momento que eu estava vivendo, para saber controlar. A explosão, eu vejo, falta de autogestão, né? O fato de eu me conhecer mais, saber os meus limites, eu não sei, eu não consigo especificar onde que eu aprendi a dizer não na minha vida. Mas o ponto específico, mas eu sei que eu aprendi bem demais às vezes. E o quanto não, por exemplo, ele foi fundamental para eu não explodir. Muitas vezes eu ia fazer uma coisa que eu não queria, e eu não fazia bem, eu me estourava, e eu explodia, e aí eu ficava errado por tentar ajudar, e aí eu passei a falar não. Eu falei, cara, não. E aí hoje mesmo eu estava com um amigo, aí chegou uma pessoa, falou alguma coisa, eu falei, pô, não, cara, e tal. Aí a pessoa virou e foi embora, ele falou, cara, como é que você consegue? Eu falei, cara, eu sei o que eu quero. E não adianta engambelar a pessoa, não adianta eu tentar persuadir ou falar, né? Essa pessoa não vai me levar para onde eu quero, não vai vir o meu objetivo. E assim, não. O não, ele é revigorante. E passou a ser mais natural, né? E passou a ser mais natural e não pesa. Não pesa. Não. Eu digo que quando a gente consegue esse equilíbrio emocional, a gente tanto toma decisões mais acertadas, como a gente deixa, vamos dizer assim, deixa de perder
e aproveita mais as oportunidades, porque muitas das vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente tem medo de tomar uma decisão. E isso está muito ligado ao não. Saber dizer um não para algumas situações que não vão te levar a nada e ter também essa coragem, né? Porque a gente tem que ter uma certa segurança para dizer um não. Quando ele pergunta para você, como é que você diz um não tão tranquilamente? Eu sei que isso ali eu não quero. Não. Porque as coisas já estão bem definidas. Mas voltando um pouquinho na raiva, eu lembro que assim que você fez o DL, isso era muito recorrente, né? Da gente conversando nas reuniões, que a gente tem, para quem não sabe, a gente tem uma reunião pós-DL, e eu lembro que a Tayane ainda falava assim, nossa, ainda bem que ele fez, porque era difícil para lidar, para conviver. Então, traz um pouquinho aí como é que era essa convivência com tanta raiva, né? Porque a raiva, na verdade, por conta da gente não saber lidar, a gente acaba, às vezes, jogando em cima do outro, ou então engolindo a raiva. E quando a gente engole a raiva, também vai explodir no nosso corpo. Mente e corpo formam um sistema único. Só que eu lembro que hoje, quando eu comentei com você, você falou assim, eu nem lembrava mais disso. Você vê como que a coisa já foi resolvida, né? Um comportamento que levava a isso, com certeza. Foi assim, a gente falou, eu já fui muito explosivo e vi muitas oportunidades. E aí o nosso relacionamento ele começou assim, de uma forma muito intensa, tudo muito rápido, e a gente já partiu saiu da fase do se conhecer para se acostumar e o hábito um do outro, e eu particularmente acabava explodindo muito por poucas coisas, por detalhes, porque eu não me conhecia tão bem. E aí você traz, né, aquelas âncoras, né, da sua experiência, falar de ano passado, da experiência, de tudo que viveu, e aquilo não é do agora. Aquilo foi de lá. O que o agora é o agora, você está vivendo é outra época, são outras pessoas. E a PNL me trouxe um pouco de mais o autoconhecimento, né? O quanto mais eu me conheci, eu aprendi a controlar mais e a entender o porquê que eu explodi. No final das contas, eu não explodia por causa dela. Eu explodia por causa de mim. Era um monte de paranoia que eu tinha na minha cabeça e que eu trazia tudo à tona. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei, assim, a gente está falando, a gente está falando semana a semana. Eu acho que a gente nunca teve tão bem. A gente está vendo aí muita gente falando que a quarentena, que tem muito casal mal e tal, e peraí, papá. Cara, a gente está vivendo um dos melhores momentos da gente até hoje, de estar bem um com o outro, de cuidar um do outro, de carinho, de aprender também. Cada vez mais a gente aprende um pouco mais um do outro. Eu já sei um pouco mais de como ela gosta de ser tratada. Ela já sabe um pouco mais do que eu também não gosto, que foi uma das coisas que a gente aprendeu essa semana. E a respeitar esse limitezinho, essa linha tênuezinha, né? Bem fininha de limite do quanto pode ir um pouco mais, um pouco menos. E tem sido uma experiência, assim, muito, muito boa mesmo. A quarentena, ela veio para marcar, né? E aí, cabe a gente também definir de que forma. E tem sido muito positivo nessa parte. Muito positivo mesmo. Ah, que legal. Aquela história, né? Como que eu quero viver essa situação? Como que eu vou passar por tudo isso? Então, o fato da gente também se autoconhecer, como você mesmo falou, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, você já não fica tão vulnerável a uma raiva, a um medo, a uma tristeza e até uma alegria de curto prazo, que muitas das vezes esse momento, por exemplo, da pandemia, às vezes a gente sente falta dessa diversão, dessa distração, de estar junto, e aí a gente tem vontade de fazer uma besteira, de sair da quarentena, né, de fazer alguma coisa. Só que, cara, onde isso vai me levar? Quais os reflexos dessa alegria de curto prazo? Então, vale a pena essa reflexão também, né? Quando eu tenho uma alegria que eu sei que aquilo vai levar para os outros e aquilo vai expandir, é uma alegria de longo prazo, bacana. Mas essa alegria de curto prazo que pode ter um resultado inconsequente,
Eu também tenho que ter esse equilíbrio. Então, dentro do DL, a gente tem isso, né? Trabalhar medo, tristeza, raiva e alegria. E às vezes as pessoas perguntam, tem 3 emoções boas e uma ruim? Não, não tem emoção ruim nem boa. O que tem é a forma que você está lidando com ela. É o que você falou, a raiva sempre esteve com você. Hoje, a raiva é simplesmente um veículo de impulsão, de te levar, de te mostrar, ou de destruir aquilo que não serve para você. Mas aquilo que serve, você já não joga mais para ali. Então isso é muito legal. Agora tem uma outra coisa também que foi muito legal que você falou comigo, que foi com relação a algumas descobertas que você fez em algumas dinâmicas do DL, que tinha a ver com a sua família, né? Com a sua vida, com a sua mãe, e ali te deu um resultado muito grande. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Teve uma dinâmica que eu consegui entender um pouco mais do vínculo, porque assim, somos 3 irmãos e tudo mais, mas eu tenho um vínculo com a minha mãe um pouco maior, né? Um apego, não é só porque é mãe, porque somos 3 filhos diferentes, né? Vivemos fases diferentes e tal, mas eu tenho não sei, alguma coisa com a minha mãe diferente, eu não sabia explicar. E aí durante o processo pode falar o nome deles, não? Que eu esqueço. Do rebirthing? Então, aí durante o processo do rebirth, eu consegui ter a percepção de um momento da vida da minha mãe durante o 3º mês de gestação. Mas foi uma coisa muito difícil, muito dolorosa e tudo mais. E aí eu fiquei até com medo de quando eu saí DL, de comentar com a minha mãe. Eu falei, será que eu comento, não comento, comento, não comento? E não comentei. Ficou para mim, eu entendi, eu já sabia mais ou menos daquela história, daquilo que tinha acontecido, só que ela nunca tinha comentado exatamente, né? Eu sabia da possibilidade. E aí um dia, durante o dia de trabalho, uns meses agora atrás, a gente estava comentando, ela estava comentando sobre rebirth com um rapaz que trabalha com ela, e ela acabou falando, e a gente falou rindo. E foi uma ficha muito legal, né, que me fez entender um pouco mais, né, de como foi todo o processo de gestação, do quanto é importante, uma coisa que as pessoas não dão tanta importância, você perceber, né, como é que é possível, né, um processo de ligação um pouco diferente que se faz ou se fez a partir de um pequeno trauma num 3º mês de gestação. Foi bem intenso e fez com que eu me aproximasse ainda mais dela e passasse a ter muito mais carinho por ela. Amadureceu ainda mais a nossa relação. A minha mãe esses dias até falou um tempo atrás que a relação que ela tem comigo é como a que ela tinha com o irmão mais velho dela. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. A gente conversa muito, e ela fala, eu converso com você, eu lembro muito como se eu estivesse conversando com seu tio, que é o irmão dela mais velho, que faleceu até há pouco tempo. E é muito bom mesmo. Foi uma experiência ímpar. A gente falando, né, Pedro, assim, é até difícil às vezes a gente perceber como que as pessoas vão entender. Porque, às vezes, a gente está carregando um comportamento que a gente não consegue entender de onde vem. Eu já vi casos de filhos, né, já adultos, com 40 anos, e falar, poxa, meu pai não gosta de mim. Ou minha mãe não gosta de mim. E todo mundo falar, claro que gosta, claro que te ama. Só que, às vezes, é alguma coisa que você carrega lá da tenra idade, ou até da barriga, da gestação, como foi o seu caso, 3º mês de gravidez, você teve uma percepção, já estava dando significado, que às vezes a gente fala isso para as pessoas, elas não acreditam. Por isso que é importante, enquanto você está num processo de gestação, né, a mulher num processo de gestação, o pai e a mãe estão ali conversando, passando carinho, passando amor, às vezes uma música mais gostosa, porque aquele bebê ele já está absorvendo. Fora as suas emoções também. A emoção que você sente, você passa, que a mãe sente, ela passa para o bebê. E a criança já está dando um significado. E às vezes ela vai carregar aquele significado para o resto da vida. Se não tiver algo,
como um DL, por exemplo, um treinamento, alguma coisa que trabalhe emoções e comportamentos, para que você possa virar aquela chave. Às vezes você vai carregar uma vida, vai destruir a sua vida em função de algo que você deu um significado que não é verdade. E pior de tudo é isso. E é aquele negócio, né? A partir do momento que você deu o significado, não tem mais verdade. Você já deu o significado. Então, assim... Virou sua verdade. Olha que massa. Virou a sua verdade. E aí existe essa possibilidade, né? De você retornar, abrir para outra pessoa aquilo ali que você sente e entender. Isso é sensacional. A possibilidade... eu comecei a ver isso um pouco no coaching, mas eu via nos outros. Eu não tinha vivido. E essa experiência ela é sensacional. Cara, foi a chave... Foi um prêmio. Eu fui pro DL procurando uma resposta e voltei com um caderninho com um monte de chaves. Eu digo que a PNL, nesse ponto, ela é libertadora mesmo. Não é à toa que uma das palavras-chave, né, do treinamento DL é liberdade. Porque quando você enxerga isso e consegue alterar esse significado, porque na verdade não adianta eu lembrar. Isso aí também é muito importante a gente entender. Às vezes, acontece alguma coisa com a gente quando a gente tinha 15 anos, por exemplo. E eu lembro do fato. Caramba, eu lembro que aconteceu isso comigo. Só que você não tem noção do significado que você deu, porque ele foi direto para o seu inconsciente. Agora, quando você passa por um processo de ressignificação, você não lembra, você revive. E quando você revive, carregado com esse reviver, vem a emoção. E aquela emoção é o que você altera. Quando você altera a emoção, automaticamente você está alterando o significado que você deu. Então, a gente costuma dizer, principalmente na hipnose, que toda memória ela é plástica, ela é falsa. Você pode alterar ela do jeito que você quiser, desde que você reviva a emoção. Só lembrar não adianta. Eu lembro de alguns fatos... Eu lembrava de alguns fatos, até de uma coça que eu levei uma vez do meu pai, acho que eu até comentei isso na minha live do aniversário, né? Eu já tomei algumas. Eu lembrava da coça e eu ria. Só que naquele momento, eu dei um significado. Então, numa dinâmica, uma vez que eu fiz no Master Practitioner, eu vivi todo momento daquela coça que o meu pai me deu. E eu lembrei do que ele falava, do que eu sentia, da percepção do local. Ali eu consegui ressignificar. Porque não era só lembrar, era muito mais do que lembrar, era reviver. E isso aí a PNL traz de uma forma fantástica. E junto com a hipnose, porque você, quando trabalha a hipnose clínica, você trabalha a hipnose junto com a PNL. Então, o resultado, Pedro, o resultado é fora de série. Você vai direto no ponto gerador, percebe aquilo, revive a emoção, que é o Gestalt, que a gente aprendeu no DL. Você cria Gestalt, com o mesmo tipo de emoção, com a mesma qualidade de emoção, e aí você tira daquele Gestalt e joga para um Gestalt que vai te levar a um resultado melhor. Então você altera o significado. Então é assim, é fora de série, é apaixonante. Na verdade, eu digo que é apaixonante porque é libertador, né? É muito libertador. Mas vamos lá, outra coisa importante que você falou comigo no nosso bate-papo foi com relação aos compartimentos de ego, que você percebeu a sua criança livre, viu como é que você lidava com isso, e isso te ajudou muito, até profissionalmente, né? Fala pra gente aí como é que foi isso. Né? Pra quem me conhece sabe que eu gosto um pouco de brincar, né? Brincar, sorrir, falar, gargalhar. Até ele mesmo falou, você não acha que brinca muito de vez em quando no trabalho, não? Porque assim, eu atendo as pessoas e às vezes eu nem conheço, ela fala, tem certeza que você não conhece essa pessoa antes? Eu falei, não, você falou com ela com uma forma tão assim. Eu falei, cara, eu falo com as pessoas da forma como que eu gostaria de falar comigo, e descontraído, e informal. E aí durante o DL, aquele gráficozinho, eu fui ver que a minha criança livre estava assim, muito aflorado. Isso foi quando eu tive consciência, né, que era um conjunto de informações, né, que além da raiva eu aprendi a trabalhar também essa questão da criança livre e de ser um pouco mais adulto, e passei a procurar melhor
esse equilíbrio. E às vezes eu ainda fico, é uma eterna procura. Acho que assim, o bom que não é uma solução imediata, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu sou assim, mas que eu posso mudar, então eu passo a controlar e a limitar. Não deixo de ser. Eu sou. Exato. Mas eu tenho o poder também de controlar a intensidade desse ser para adaptar melhor. Isso melhorou também muito, né? Quando você brinca muito, deixa a criança livre muito afora, você age como criança erra e toma esporro. E aí acabava fazendo umas besteiras de vez em quando. Acabava falando com... As pessoas trabalhavam comigo brincando muito e a galera não entendia. Às vezes você fala sério rindo, eu falo sério rindo, mas é sério. E nem sempre. Tem hora para falar sério e nem sempre dá para estar rindo nessas horas. E eu era muito assim, eu falava as coisas muito sérias, rindo, brincando e tudo mais, e a galera não levava a sério. E faz parte, nem sempre dá para... Aprendi a equilibrar isso, aprendi a ser mais sério. Essa era uma coisa que eu tinha em termos de achar que, em termos de maturidade e tudo mais, a demonstrar maturidade, eu tinha um pouco mais de dificuldade, era uma crença minha. Aí, depois disso tudo, eu aprendi a lidar melhor com isso, e acredito que eu tenho passado melhor essa informação, deixou de ser uma questão tão importante, né, que eu não acreditasse tanto, não. Hoje em dia eu acredito, e foi muito bom, foi muito bom, porque é a questão do conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento que a minha criança livre era tão alta. Eu não tinha conhecimento que... em questão de amadurecimento, não que eu não fosse, mas que eu deixava tanto assim. E foi notável, as pessoas em volta, a Tayane principalmente notou muito rápido, né? Tanto que eu fiz o meu DL, 15 dias depois ela foi. Não foi só porque eu convidei, foi porque ela viu mudança. E ela, cara, né? Isso é muito legal, isso é uma parada assim, muito legal, porque ela viu as mudanças, e essas mudanças com ela também teve inúmeras outras, e a gente começou a fazer essa fusão, né? Essa fusão, e foi assim, sensacional. Eu não sabia, acho que a parte mais legal da PNL é essa luz que se acende na gavetinha escura. Cris, você travou de novo. Você está travando para mim também. Deixa eu voltar aqui de novo para o Wi-Fi para ver se melhora. Foi. Saiu o Pedro. Espera aí. Pedro ficou fora. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Me dá um alô aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Oi, oi. Oi, pessoal. Cadê o Pedro? Tá aqui, vamos lá. Sim, vocês estão me vendo bem. Voltei. Voltou? Desculpa, minha internet caiu aqui. É normal. Aí. Foi. E assim, acho que a melhor parte da PNL é que a PNL não te dá um mapa. Ela acende a luz. Ela acende a luz de uma memória. Ela acende a minha experiência, pelo menos, né, que eu tive com a PNL, é que ela acende uma luz num quarto que você não tinha mais tanto acesso, mas que tem influência na vida da gente, né, na minha vida. Então, assim, eu fui para o DL e acendeu uma luz dentro da parte da minha criança, eu fui para o DL e acendeu uma luz dentro do relacionamento com a minha mãe, eu fui para o DL e acendeu uma luz em mim mesmo, do que eu estava fazendo com a minha vida.
de tudo que estava acontecendo. E quanto mais eu me envolvo, não só com a PNL, mas com as pessoas que têm um conhecimento ainda maior, mais me clareia e mais me acrescenta. E é extremamente gratificante, principalmente nessa fase. E quando que antes eu ia começar a reparar que eu estava ficando muito cabisbaixo, ia ter essa cara de falar, pô, vou mudar o meu estado interno mental. Vou acordar e vou botar uma música de manhã cedo. Gente, eu acordo e boto um rock para tocar, às vezes de manhã cedo, 6 horas da manhã no banheiro, quando eu tomo banho. Eu boto uma música agitada, eu boto minha sangala, eu boto assim, e aí eu saio do banho e já como. O dia vai ser bom, e não sei o que lá. Minha mãe entrou, mãe, te amo. Aí, cara, isso é extremamente gratificante, porque acendeu uma luz, me deu uma ferramenta que eu posso começar a usar, e isso começou a mudar os meus dias. E aí, mal ou bem, se eu escuto, a Tayane também escuta, se eu estou animado, eu venho acordar ela, dou um beijo dela, não sei o que, animado, isso muda também o estado dela. Isso, contagia, né? Contagia. E aí as pessoas chegam, às vezes o tempo está nublado, e eu estou lá pilhado, e aí as pessoas não entendem muito, eu falei, bom dia, não sei o quê, e vai. E, cara, é sensacional. É muito bom mesmo. É muito legal porque gratificante. a gente tem. Isso aí é uma coisa tão básica, mas que a gente não utiliza. Quem escolhe a forma que quer estar no momento é você. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade muito grande, como a gente está passando agora, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Não é realidade? Não sabe. E de repente você pega e fala assim, cara, eu não quero ficar triste, eu quero ficar alegre, vou botar uma música alegre, eu vou me levantar. E tem gente que faz o contrário. Acorda triste e bota uma música mais triste. Vai pegar um telefone e vai se lamentar com alguém. Gente, isso não faz a gente mudar. A gente tem escolha. Como eu quero passar esse dia? Eu quero passar esse dia bem, pra cima, no positivo, ou eu quero passar mal? Então, assim, são escolhas. Até mesmo quando a gente perde um ente querido, por mais que a gente sofra, a gente aprende isso no DL, que a tristeza ela vem para te mostrar que alguma coisa não está legal. Que alguma coisa ruim aconteceu, alguma perda, alguma deficiência que está acontecendo. Agora, eu não preciso mergulhar nessa tristeza. Eu posso escolher, não, eu quero ficar bem. Então, beleza, sofri, senti, agora a vida que segue e vamos embora. Então eu perdi o emprego, tudo bem, eu vou ficar para baixo? O que vai se aproximar de mim se eu ficar com a cabeça para baixo achando que eu sou a vítima do mundo que eu perdi o emprego? Não vai aproximar nada. Agora, se eu levanto o meu astral, se eu mesmo, o universo está circulando, as pessoas estão me vendo bem e vão chegar e vão se aproximar. Então, esse estado interno é uma potente ferramenta que a gente tem na mão, que é simples, que você aprendeu no momento específico do DL, que foi uma dinâmica muito rápida, de 12 minutos. Você lembra disso? Cara, eu não vou virar o caso, mas ali você pega e dá uma virada. Então, assim, a gente tem que realmente aproveitar mais esses recursos, porque são fundamentais. Mas fale. Gente, vou pausar porque aqui, Paulo Requião tá aqui no chat, Paulo Requião, eu tava falando da raiva, o Paulo era o meu líder, o meu gerente direto nessa época. Gente, o Paulo, eu bato palma pra ele. Eu viro, sério, é a nossa experiência, né? Cara, gente, não quero voltar a trabalhar não, mas quem sabe no futuro, a gente não sabe. Mas, independente, eu bato palma porque eu era uma bomba. Gente, eu esbravejava, eu cutucava, eu brigava, eu reclamava, eu não tinha um 8, eu era 80 o tempo todo. Por quê? Porque não sabia muito bem onde eu queria chegar, entendeu? Às vezes hoje eu paro para ver, eu falo, cara, meu irmão, ele era uma mãe. Cara, ele era uma mãe, cara, porque para me levar naquela época tinha que ter muita cabeça, assim, tinha que ter, e foi uma experiência ímpar. E falando sobre o momento da morte, é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, né? A gente fala sobre, vive um momento parecido com esse também no DL, né? E
eu não me permitia viver muito esse momento. Eu não me permito muito viver momentos tristes. Não me permito muito ficar triste. E aí, durante o DL eu me permiti. Até porque eu fui para lá para me permitir, né? Se não for para se permitir, para se conhecer, vai para lá fazer o quê, né, gente? Vamos para lá, se permitir, se conhecer. E eu tenho vivido bastante isso esses dias, né? Tenho pensado, a gente está numa iminência de morte, batendo na porta, vindo de tudo quanto é lado, o tempo todo. E eu tenho pensado de vez em quando, cara, tá, e aí? Se eu morrer agora? O que acontece? Estou satisfeito? Valeu a pena? Estou fazendo o que eu amo? Estou com as pessoas que eu quero? Estou deixando um legado que eu quero? A história que eu deixo, as pessoas que eu influenciei, o bem que eu fiz, o mal que eu fiz, valeu a pena? Tá certo? Não tá? Se não, o que eu posso mudar? Eu sei que a gente pode morrer realmente a qualquer momento, a qualquer um, mas tá muito assim, né? Tá muito a flor da pele. Tá muito... Eu vou na padaria comprar pão com a mão no bolso, entrego o dinheiro e boto a mão no bolso de novo, porque com medo de botar a mão no rosto. E daqui a pouco você não sabe o que pode acontecer. É muito louco, né? E aí isso me fez refletir. Falei, tá, cara, e aí? Se acontecer, como é que fica? O que eu fiz? E isso me fez voltar, me fez olhar para trás, ver o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu ainda quero fazer. Quais são as coisas que eu percebi que eu não fiz e que eu quero fazer, que eu não quero deixar mais de fazer? As pessoas que eu estive distante, que eu não quero mais ficar tão distante. Amigos, a gente fala que não viaja por falta de tempo, por falta de dinheiro, mas não é por falta de compromisso com aquilo ali. Eu tenho um amigo de Curitiba. Curitiba não é, gente. Se você parar para ver com as despesazinhas e um pouquinho de organização, é uma questão de prioridade, da realidade de cada um, é claro. Prioridade. De prioridade, entendeu? E aí você descobre que você não deu tanta prioridade. Eu, no meu caso, principalmente para as pessoas certas. E você acaba percebendo o quanto você pode dar prioridade. Aí o Paulo já botou aí, Natan. E é ele. O Paulo é um que é para você ter mais contato, e tem outros amigos, outras pessoas que você fala e fala, putz, cara, amigos que moram aqui, em bairro vizinho. Tenho amigos que estão a um bairro de distância. Sei lá, tem 7 meses que eu não vejo. A quarentena não tem 7 meses, cara. Não tem, mal tem 60 dias. Por que eu estou 7 meses distante dessa pessoa? Então, assim, não é só por telefone, cara, vai encontrar. O DL é da gente dar essa importância do abraço, né? E, nossa, eu acho que eu vou abraçar tanto mais agora. Eu já abraçava, no DL aprendi a abraçar mais ainda, e acho que hoje em dia eu vou abraçar mais. Daqui a pouco, eu sinto muita falta. Eu sempre abracei muita, vou falar agora da minha mãe, e ultimamente eu não estou podendo abraçar ela. Gente, é um dó. Eu sento às vezes para conversar com ela, que eu não consigo, mora perto, aí eu sento na porta da casa dela, e ela senta lá no pé da escada, que ela mora no sobrado. Ela fica lá em cima, eu fico aqui embaixo. E a gente conversa e tal, e aí no final, beijo, mãe, benção, tchau. Eu não abraço, eu não aperto, eu não... E, nossa, como eu sinto falta. E assim, passar mais tempo, eu posso dar prioridade a algumas outras coisas. Eu tenho, é claro, as minhas responsabilidades, assim como todo mundo tem, mas essa iminência de não saber do amanhã fez com que eu refletisse muito mais as prioridades. Até acredito que o fato de eu ter aprendido a ser mais carinhoso. Eu que sou muito bruto,
sou muito alto, de exaltado, enfim, incisivo, e me amaciou, me tornou um pouco mais brando, um pouco mais carinhoso, um pouco mais preocupado. Não preocupado só com o que a gente está vivendo agora, mas preocupado com a pessoa. Eu era uma pessoa muito desleixada e me tornei muito mais preocupado, né, atencioso, um pouco mais minucioso, não sei, né? Mas por que eu consegui fazer esse link? Porque do que eu vivi lá no DL, que antes eu não dava muita importância para a morte, não dava muita importância para essa possibilidade, não dava muita importância para a dor, né? Mas é você aprender a vivenciar um pouco isso para não deixar chegar lá, né? Sem poder fazer alguma coisa antes, que eu posso. Eu estou aqui ainda, eu posso mudar, eu posso fazer, eu posso chegar e eu posso dar atenção, mais atenção, né? Com esse processo de quarentena, pessoas que eu quase nunca falava, eu falava uma vez por ano, eu falo agora quase diariamente. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E tem sido uma experiência diferente, que eu passei a conhecer muito mais algumas pessoas. E, cara, isso é sensacional. E o que custava antes? Não custava nada. O horário que eu falo com essas pessoas é a transição entre a hora que eu levanto da cama e a hora que eu começo a trabalhar. Eu podia estar falando com essa pessoa antes. E ela também podia estar falando comigo antes. Entendeu? E coisas que a gente passa a fazer, sei lá, que fazem diferença. Alguns costumes, alguns hábitos. Tem uma chave. A Tânia, ela pega bastante as chaves do que eu estou começando a botar na minha rotina, né? E ela funciona, ela faz bem esse papel de gancho. Ó, volta aqui que você tá indo muito lá, tá indo muito lá. E às vezes eu fico muito no telefone. E aí ela vai aqui, às vezes ela me dá uma cutucadinha e fala, ó, lembra, volta e tal. E é sensacional. É muito, muito bom. E estar com você aqui é muito sensacional, muito bom, mesmo de verdade. O que acontece, né? Você falou aí, é questão de prioridade. Só que às vezes a vida vem, dá uma rasteira na gente como agora, para que a gente pare e veja o que realmente é prioridade na nossa vida, né? Hoje até um carro, ele não está sendo prioridade porque o carro está na garagem. A gente não está usando. Né? Quantas coisas a gente quis, objetivos que a gente quis conquistar e que hoje já não tem mais aquele valor. Então eu digo sempre, né, tenho dito muito, que não tem mais como a gente sair dessa pandemia sendo os mesmos. Nós não vamos ser os mesmos. A nossa essência, né, essa sim, essa vai estar com a gente, porque é o que a gente a gente carrega desde lá da nossa gestação, de quando a gente foi gerado. Agora a gente foi criando valores, né, prioridades na nossa vida que de repente já não tem mais sentido. Né, quando você foi falando, você foi desenhando para mim uma coisa muito interessante, Pedro. Eu fui vendo em você, eu fiz uma linha do tempo, de quando você fez o seu DL e até me emociona. Até o momento de agora. Porque você vê uma sensibilidade muito grande. E não é que você não fosse sensível, mas a sua sensibilidade, ela não vinha à tona. Ela ficava ali encoberta na forma de você falar, aquela forma mais... E de repente você foi dissolvendo tudo isso, sabe? Você não deixou de ser uma pessoa firme, não deixou de ser uma pessoa ali que corre atrás dos seus objetivos, que conquista o que você quer, mas de uma forma agora mais amena, né? De uma forma mais sutil. Eu lembro até você falando da Tayane, vocês dois juntos, a gente conversando, vocês não estavam brigando. Vocês estavam falando, mas se arranhando. Né? Era um arranhado, não era de mal, mas era ela se defendendo no falar, você não falar, e de repente eu estou vendo aqui você falar tudo isso. De uma forma... Você não soube nem usar essa palavra. Você foi falando, não sei por quê.
é diferente para você. Você está muito mais sensível, você está muito mais flexível, muito mais aberto. E nem por isso você é fraco. Às vezes existe uma pressuposição na PNL que diz o ser flexível é que controla o sistema. Quando a gente tem flexibilidade, a gente tem muito mais opção. A gente tem muito mais chance de conquistar as coisas. E é muito gostoso ver a sua mudança, o seu crescimento, sabe? Eu sempre te achei uma pessoa extremamente inteligente. A gente conversava, batia altos papos ali, né? Você tinha aquela mania de me agarrar, de me levantar, né? Você tinha sempre chegava ali e me dava aquele abraço. Eu tô morrendo de saudade do abraço de todo mundo. Teve uma menina que colocou aqui, ela nem fez DL ainda, Jeane, e ela falou, eu não gosto de abraço prolongado, mas eu tô doida para ganhar um abraço. Sabe de nada. A gente, na verdade, né, Pedro? A gente já tá chegando a um ponto, né? A gente não sabe nem quanto tempo isso vai durar. A gente tem 2 meses, né? 2 meses e pouco que a gente está nessa situação e a gente não sabe se isso não vai até o final do ano. Mas parece que a gente já está que não aguenta mais. Mas a gente vai ter recurso para aguentar. A gente vai ter que superar tudo isso. Agora, que bom que a gente tem um ao outro, que a gente está aqui, mesmo a gente estando aqui online, virtual, a gente aqui nesse bate-papo, a gente está trocando carinho, carícias e reconhecimentos. E as pessoas estão aqui falando o quanto gostam de você, a sua mãe aqui, tão lindo ver sua mãe aqui. Né? E eu ainda não tive a oportunidade de falar com ela, porque eu não consigo, a ligação não consegue bater, mas uma hora eu vou conseguir falar com ela. E vai ser muito gostoso. E esse carinho, né? Esse carinho de todo mundo, esse afeto de todo mundo, a gente está precisando disso. Né? A Fabiana costuma dizer no DL que a gente está vivendo a síndrome da abstinência do carinho. A gente está sentindo falta, porque a vida é um corre-corre, é uma necessidade de ganhar dinheiro, de resolver as coisas e não para. De repente você pode ter seu dinheiro sim, você pode ter uma vida plena, uma vida farta, mas sabendo viver. Né, sabendo olhar para o outro. Olha como é que a gente está aprendendo a olhar para o outro. Você falou assim, tem pessoas que eu não falo há 7 meses que eu posso falar todo dia se eu quiser. Eu estou muito mais próxima do meu pai do que eu era. Eu morava no Rio, meu pai mora aqui em Niterói. Então mas eu podia pegar o telefone e ligar para ele todo dia se eu quisesse. E por que eu não fazia? Entendeu? Então todos nós temos nossas dificuldades. A gente também se deixa levar. Só que agora eu acho que muita coisa vai fazer a gente acordar. Nós vamos sair dessa pandemia com novos recursos, novos hábitos, padrões alterados, novas crenças, novos valores. Eu não tenho dúvidas disso. E tenho certeza que vai ser muito melhor. Eu espero que seja muito, muito e muito melhor. Eu acho que a gente merece. Sem dúvida. Merece. A gente merece. Com certeza. Amigo, nós temos 2 minutos. Temos 2 minutos. 1 minuto para você se despedir e 1 minuto para fechar a live. Eu mando um beijo para você, para minha mãe, para a Xuxa, para todo mundo. Isso, manda. Galera, obrigado pela recepção, por todo o carinho dos comentários. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Cris. Espero ter conseguido acrescentar um pouquinho na vida de vocês. Com certeza. O que eu trouxe aqui é realmente tudo que aconteceu comigo. É a minha experiência, é a minha vida. Eu espero de coração que isso acrescente e um pouquinho a mais na vida de vocês também. Cris, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma honra e que dê tudo certo para todos nós. Vai dar. Pedro, obrigado mesmo. Foi um prazer ouvir aqui você contar um pouquinho da sua história, dos seus ganhos. Com certeza agregou a vida de cada um que está aqui, porque sempre tem um linkzinho, uma fichazinha que bate. Às vezes tem até frigideirada, como o pessoal fala aqui, leva uma frigideirada. Mas a gente está aqui para trocar, para aprender. Eu estou muito feliz com esse trabalho. Amanhã nós vamos estar aqui novamente, às 21h29. Quem vai estar com a gente aqui é alguém muito, como sempre, é alguém muito querido, né? Que é o Diego Rimoli. Ele vai estar aqui contando um pouquinho da história dele também. E pessoal, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está podendo trocar, que bom que a gente está podendo se abraçar de uma forma virtual. Né? E sentir essa energia. Eu acho que hoje eu estou mais mexida também. E ainda fui falar com você, ainda fiquei mais mexida aqui ainda. Então, assim,
Obrigado. Amo você, tá? Beijo. E foi muito bom. Também, Vamos bater tchau. só uma foto aqui, uma fotinha, antes que acabe. Show. Batido. Beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo, Pedro. Beijo. Tchau, galera. Beijo, mano.